Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre Mindset Ágil. Agora a gente começa a falar sobre práticas ágeis. Nessa aula nós vamos falar sobre agilidade não é correria. Depois dessa aula a gente vê cultura invisível e autonomia versus anarquia, pensamento minimalista e MVP, entregas curtas e cultura do erro, e lançar, testar, medir, maturar e pivotar. Como o próprio nome desse supermódulo, né, ou desse curso nos diz, aqui a gente está falando sobre mindset. Mindset é mentalidade, jeito de pensar. E sobre mindset ágil. Quando a gente pensa em agilidade, é fundamental nós entendermos que agilidade é diferente de pressa. Agilidade é igual a velocidade. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é velocidade e o que é pressa, né? Tem muita gente, e isso é comum desde que começou-se a falar sobre agilidade há décadas atrás, praticamente. Tem muita gente que acha que quando a gente implementa um modelo operacional ágil, implementa aquilo que a gente chama de metodologia ágil, Scrum, Kanban e outros, que a gente vai começar a fazer software com pressa, né? Com correria. E não tem nada a ver com isso. Agilidade não é sobre você conseguir fazer correndo ou você correr mais. E velocidade diferente também. Como a gente pode ver aí à direita, agilidade é uma qualidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possível. Aqui é simplesmente um print que eu trouxe de uma definição que vocês podem pesquisar aí nos buscadores que vão trazer a mesma coisa. Quando a gente pensa que é uma qualidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possível, é uma flexibilidade. A gente olhando a agilidade sobre a ótica da flexibilidade, significa que a gente consegue se movimentar mais rápido, a gente consegue mudar de rota mais rápido, a gente consegue flexibilizar mais. E isso, quando a gente pensa numa jornada, a vida não é um evento de 2, 3 dias. Se a gente for pegar pelo menos a expectativa de vida física aqui na Terra, hoje estamos falando, talvez em média, aí, considerando todos os países, algo em torno de 80 anos. Então a gente precisa de conseguir avançar nessa jornada com flexibilidade, com agilidade, com cadência, com repetição. Então, quando a gente pensa em velocidade, é a gente ter essa consistência. E dentro dessa visão de consistência que a gente tem que ter na vida, nesse senso de melhoria contínua, a gente tem que ter a flexibilidade necessária para conseguir mudar jeito de pensar, mudar escopo quando a gente está falando de projetos, de produtos digitais, mudar orçamento quando a gente está falando de empresas grandes que às vezes precisam de pivotar muito rápido para conseguir encaixar novas priorizações. Para agora, vamos entender que, do ponto de vista de mindset ágil, agilidade não tem nada a ver com pressa. Agilidade tem a ver com velocidade e muito nesse contexto que a gente está falando, de pensando longo prazo, a gente ter flexibilidade para caminhar com cadência, ou seja, de maneira veloz, atingindo os resultados que a gente busca. Entregar o maior resultado no menor tempo possível, equilibrando custo e qualidade. Aqui a gente tem uma definição muito clara sobre o que é o ágil, o que é a famosa agilidade que a gente tanto fala. Lembrando que a agilidade não é Scrum, não é Kanban, não é Safe. Isso são meios de se chegar à agilidade, que nada mais é do que um mindset, um jeito de pensar no final do dia. Agilidade é sempre sobre resultado. Às vezes, inclusive, o melhor resultado é não fazer nada. Não quer dizer que é um jogo de entrega, é um jogo de resultado que as entregas geram. E a gente vai falar sobre isso já já. No menor tempo possível. Por que hoje ágil virou o que dizem, né? Moda? Por que virou padrão? Porque grandes companhias que possuem 20 mil, 200 mil funcionários estão loucamente atrás do ágil, e inclusive algumas menores também ali, pequenas e médias, começam a olhar para isso. Porque entregar no menor tempo possível o maior resultado, dado o momento que a gente vive hoje de globalização, de competição mercadológica muito rápida, muito forte, tudo mudando toda hora, quem não consegue reagir rápido vai rastejar para o concorrente, vai perder para a concorrência. Então essa mentalidade ágil, ela demanda com que a gente também faça o melhor resultado no menor tempo possível e equilibrando custo e qualidade. Porque qualquer empresa, ela precisa de olhar para suas finanças. Não existe dinheiro infinito.
Se uma empresa ponderar sobre o custo, ou seja, o quanto custa para que ela possa, no menor tempo possível, entregar o maior resultado possível, obviamente que ela vai quebrar. Só que se ela esquecer também da qualidade, ela vai quebrar da mesma forma. Não adianta conseguir ter toda a flexibilidade, toda a velocidade que a cultura ágil traz, se não for possível fazer isso equilibrando custo e qualidade, porque daí de nada adianta. Então eu acho que essa expressão que está aí na tela traz uma boa definição do que é o ágil. Esforço e velocidade. Aqui também tem uma sacada muito interessante. Quando a gente fala esforço, homem-hora, né? Tudo na vida a gente gasta horas para fazer numa realidade nossa que é medida usando o tempo. Quando a gente fala de produção de software, por exemplo, você tem ali um time que produz uma feature, que produz um incremento no seu software e o esforço e a medida que ele vai aplicar para poder estimar um prazo é baseado em esforço, que é quantas horas ele vai gastar para aquilo, que é o que a gente chama de homem-hora. Aqui eu estou trazendo um exemplo que um desenvolvedor ele produz um story point em 8 horas. Quando a gente fala story point, em times que usam Scrum, story point é uma forma de medir quanto que a gente vai ter de tempo aplicado àquele incremento de software que o time vai fazer. Mas aí pode ser pontos de função ou podem ser qualquer outra unidade de medida. Mas ele vai fazer isso com ou sem ágil. Porque o tamanho daquilo que ele vai fazer é o mesmo. Imagina que estou supondo que você é desenvolvedor de software. E aí você vai pegar uma tela em que você precisa de criar um filtro novo para pesquisa. Você vai gastar, por exemplo, aqui, 10 horas úteis para poder fazer aquela implementação considerando seus testes, independente se a empresa que você trabalha roda ágil, roda waterfall, não tem processo nenhum, é completamente artesanal e bagunçado, tanto faz, você vai gastar 8 horas do mesmo jeito e isso é um fato, ok? Mas com ágil, esse mesmo desenvolvedor, suponha que ainda seja você, ele entrega mais valor em um mês do que entrega em 2 meses sem ágil. Repetindo, com ágil, esse desenvolvedor, entrega mais valor em um mês do que entrega em 2 meses sem ágil. Aí você pode pensar, pô, mas isso é um contrassenso, né? Porque se esforço é o mesmo com ágil ou sem ágil, eu vou trabalhar mais ou menos 320 horas em 2 meses. Então, eu vou entregar coisas equivalentes a 320 horas de trabalho. Você está querendo dizer que se eu fizer somente 160 horas em um mês, eu vou entregar mais valor? E aí existe uma super sacada do mindset ágil. Por que que sim? Porque quando a gente começa a entender, lembra da visão anterior, que a gente tem que fazer resultado com o menor esforço possível, equilibrando custo e qualidade, tendo essa visão do resultado, porém suportado por eficiência, que é o melhor equilíbrio entre eficiência e eficácia. Quando a gente começa a priorizar o escopo que a gente vai fazer no dia a dia, fazer a transformação cultural das pessoas, aquilo que uma empresa que não tem ágil, um mindset ágil, faz em 2 meses, com certeza gera menos valor do que aquilo que uma empresa que já venceu sua transformação ágil vai fazer em um mês. Simplesmente porque faz as melhores escolhas, toma decisões mais rápido porque tem mais flexibilidade, prioriza escopo menor porque faz mais prova de conceito, mais MVP, etc. E ágil não é sobre entrega, é sobre resultado. Vai muito na linha do que a gente está falando e meio que consolida o raciocínio sobre qual é o grande objetivo do ágil. Ágil não é sobre entregar mais ou sobre entregar muito. Obviamente que gera benefícios de delivery, de entrega também. Porque quando você suporta isso para uma mentalidade que é mais flexível e ampara isso em métodos iterativos e incrementais, como por exemplo o Scrum, você consegue ter mais velocidade de entrega também, não apenas a velocidade de geração de resultado. Mas no final das contas, o que a gente quer não é entregar mais. Você pode, como a gente acabou de ver, a gente pode fazer software durante um ano com uma equipe de 10 pessoas e metade desse software que a gente fez não servir para absolutamente nada, não ter valor. Porque definiu-se com um ano antes dessa empreitada um determinado escopo e não existia uma cultura para poder revisitar esse escopo, saber se aquilo realmente estava fazendo sentido, se foram feitos testes com pequenos incrementos do software, se foi obtido feedback dos usuários para saber se aquilo estava funcionando bem ou não, etc. Quando a gente pensa no ágil, a gente está querendo olhar o resultado. E às vezes, pensa nesse trabalho de um ano. Pode-se ter ali uma determinada priorização,
Você faz um sprint de 15 dias em janeiro. Em janeiro, quando você coloca aquele sprint para rodar, você faz um incremento, tem um feedback legal do usuário, daí você faz mais 2 incrementos, no meio de fevereiro, às vezes, o resultado que você esperava já foi atingido. E aí todo aquele outro tempo, de meio de fevereiro até o final de dezembro, pode ser alocado para fazer coisas mais importantes. Só um exemplo. Mas é esse trade-off aí que a gente fala de output versus outcome. É um negócio voltado para resultado, que é o outcome, e não voltado para a entrega, que é output. A medida de sucesso de times ágeis passa também pela eficiência, entretanto, a eficiência é uma medida de sucesso secundária. A eficácia é a medida de sucesso primária, porque é onde mora o resultado. Mas, obviamente, que as coisas têm que andar juntas, né? Não adianta também garantir resultado a qualquer custo. Por isso que a eficiência é tão importante. E não é produzir software com pressa, como a gente está vendo. Eficiência e eficácia, um pouco do que a gente acabou de falar. A gente precisa de fazer com o mínimo de recursos e com a máxima economia. Ágil é muito sobre eficiência e eliminação de desperdício também. A eliminação de desperdício é um super mindset do Lean e do Kanban, por exemplo, que tem muito do Lean, mas isso está no contexto do ágil também. É eliminar desperdício. Quando a gente é mais assertivo, fazendo aquilo que realmente tem que fazer com base numa boa priorização orientada a valor, obviamente que a gente tende a desperdiçar no escopo, né? A gente vai priorizar aquilo que realmente faz sentido. E também com o apoio dos métodos, a gente consegue se amparar para conseguir, do ponto de vista de delivery principalmente, entregar com menos custo. Priorização adequada, foco no valor gerado garantem a eficácia, que é um pouco do que a gente acabou de falar também, né? E muito Hansei e Kaizen. Hansei é um mindset japonês que remete muito à reflexão. Tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa de fazer melhoria contínua. E para fazer melhoria contínua, a gente precisa de reconhecer os nossos erros de maneira humilde, com paciência, avaliar aquilo que não ficou bom, fazer daquilo lição aprendida e retroalimentar, isso é muito a linha do Kaizen da melhoria contínua, e retroalimentar o processo com esses aprendizados. Pensar antes de fazer. Usar a documentação necessária para conceber antes de construir e construir apenas o que faz sentido. Usar muito técnicas de discovery, né? A gente fala muito sobre discovery e delivery, quando a gente fala da concepção daquilo que a gente vai fazer. Estamos falando de discovery ainda, delivery dada a concepção, a gente começa a materializar um product backlog, suportado por um roadmap de produto, por exemplo. E aí a gente tem design thinking, design sprint e outras técnicas que a gente pode usar, mas no final das contas é a gente pensar, conceber, desenhar, rabiscar para saber se a gente está indo para o lugar certo. Quando a gente fala aqui na nossa plataforma, lá em Engenharia de Requisitos, sobre custo da correção do defeito, sobre cone da incerteza, fica muito evidente que se a gente não toma os devidos cuidados e já sai achando que sabemos o que temos que fazer e começamos a fazer, a gente vai produzir muito mais desperdício do que a gente pensa. Ensaios de laboratório, prova de conceito, né, aquilo que a gente chama de POC, é uma excelente prática para mitigação de riscos. E na filosofia ágil, o ensaio bem planejado evita muito o desperdício, pois há anseio natural em entregar rápido. Esse anseio natural muda muita coisa no dia a dia, é muito complexo, porque existe ansiedade de muita gente envolvida, né, principalmente em início de transformação ágil, de que tem que começar a entregar mais rápido. Antes do ágil, o time entregava em 3 meses uma funcionalidade. Agora a gente espera que essa funcionalidade seja entregue em 15 dias. Num sprint, por exemplo, né? Se ele for de 15 dias ali de time box. Não é tão rápido assim, principalmente no começo. É um processo de adaptação. Mas como é que a gente lida muito com essa ansiedade pela entrega ou pelo resultado mais rápido? A gente fazer prova de conceito. Tem muita coisa que a gente consegue, através do Excel, mostrar que uma tese é válida ou ela é inválida. Tem muita coisa que, às vezes, antes de a gente fazer um super app para poder colocar isso em todas as lojas, aprovar lá na Apple, na Google e etc., a gente pode fazer um APK, né, um arquivo local, um aplicativo, uma versão bem menos profissional, rodar ali num grupo de foco, rodar dentro da empresa e validar um conceito. Então, tem N formas da gente conseguir fazer provas de conceito, fazer ensaios, isso numa mentalidade ali de laboratório, para que a gente consiga garantir que o que a gente priorizou realmente é aquilo que vai gerar valor. Antes da gente colocar isso para rodar em dezenas de sprints e no final o resultado não ser aquele que a gente buscava. E o foco no objetivo. O objetivo é um questionamento de toda a equipe ágil e que deve fazê-lo a todo momento.
Estamos indo na direção certa? Quando a gente fala de equipes ágeis, um modelo comum é uma equipe ser formada por um Product Owner, por um Scrum Master e por developers, né? Por desenvolvedores. Isso muito até por recomendação do Scrum, que é um dos métodos ou dos frameworks mais utilizados. E ali não só o Product Owner, que é a pessoa voltada para produto, tem que estar sabendo o porquê e para quê, né? Ou seja, qual é o objetivo. Todos do time precisam de ter muito claro em suas mentes o porquê que o time está indo para aquela direção. O que é que o time está buscando com aqueles incrementos que ele vai fazer, como que aquilo está conectando a estratégia da empresa, como que aquilo está conectado a um desdobramento tático de um roadmap de produto, e isso é fundamental. E o Ágil favorece isso, criando espaço para mudança de rumo que faz sentido. O que é essa mudança de rumo? É muito aquela flexibilidade que a gente falou, é conseguir pivotar, mudar a rota à medida que a gente vai recebendo feedbacks. E a gente vai falar sobre ciclo de feedbacks ainda nesse curso /módulo aqui sobre Mindset Ágil. A gente vai observando, vai aprendendo e vai reagindo com flexibilidade. Isso no tempo, né, na cadência, que também falamos anteriormente, é aquilo que nos dá a velocidade que a gente precisa. Crie paranoia para evitar o cúmulo da ineficiência. O cúmulo da ineficiência é fazer muito bem o que não deveria ser feito. É a gente ter por exemplo, um delivery que funciona muito bem, mas um discovery que funciona muito mal, onde com base nisso a gente prioriza errado, não faz a melhor identificação do valor que vai gerar o resultado. Ou seja, a gente define coisas que não deveriam ser definidas porque não vão gerar o resultado, como escopo para fazer através de um processo de priorização, e a gente garante que isso vai ser feito com muita excelência técnica nos squads, nas esteiras de produção de software. Então a gente tem que ter essa paranoia, tomar muito cuidado, porque se a gente descer o escopo para dentro dos times e esse escopo não vier com a melhor proposta de valor, orientado ao resultado e todos os cuidados que a gente precisa tomar, a gente vai cair no cúmulo da ineficiência, que é fazer muito bem feito aquilo que não deveríamos fazer. Vamos para a próxima aula, espero que o conteúdo tenha sido muito útil, tenha ajudado a mexer um pouco aí com a sua forma de pensar em relação a resultado, em relação à entrega, em relação à eficiência, em relação à agilidade não ter nada a ver com correria e como que a agilidade consegue nos dar condições de fazermos mais com menos, em menos tempo, desde que a gente equilibre qualidade e custo. Grande abraço e até a próxima aula.